Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aí dando sequência nas lições bíblicas da CPAD. Estamos estudando aí a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade, perseverança para chegar ao céu. Comentarista, pastor Ziel Gomes. E estamos aí chegando na reta final, na 11ª lição. A 11ª lição, a realidade bíblica do inferno. Já terminamos aí a introdução, que foram as primeiras 3 lições. Já terminamos também o corpo do trimestre, que foi das lições, da lição de número 4 até a lição de número 10. E agora estamos entrando aí no fechamento da lição, no fechamento do trimestre, que são as lições de número 11, 12 e 13, que é o fechamento aí desse segundo trimestre de 2024. A lição 11 será ministrada dia 16 de junho de 2024. A realidade bíblica do inferno é o tema dessa lição. Olha, meu amado e amada, o texto áureo está inserido no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 25, o versículo 41, que diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A verdade prática diz assim: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. A sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 25, do versículo 41 ao 46. Essa lição, ela vem com 3 objetivos. O primeiro objetivo da lição é mostrar o pensamento humano a respeito do inferno. O segundo objetivo da lição é saber como a palavra inferno aparece na Bíblia. E a terceira e último objetivo da lição é compreender a doutrina bíblica do inferno. Vamos para a introdução da lição. A introdução diz assim: o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno do que o céu nas páginas dos evangelhos. Jesus também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno, situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina, veremos as principais palavras que traduzem inferno, e mostraremos que negar esta doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Palavra-chave: inferno. Vamos para o primeiro ponto da lição. O primeiro ponto da lição diz assim: o pensamento humano a respeito do inferno. Existem algumas opções oferecidas pelos homens nas suas linhas de pensamentos para o destino final do ser humano. A primeira opção oferecida no pensamento humano é a reencarnação. A reencarnação tem sido a visão mais popular. Os que ensinam essa concepção nos dizem que temos múltiplas e sucessivas vidas
no túmulo de Allan Kardec, tem o seguinte lema: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. A Escritura não ensina a reencarnação, não, senhores. Antes, a Bíblia diz, sempre a Bíblia diz que aos homens, em Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Logo, esta doutrina da reencarnação cai por terra, porque aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Temos também outra opção, que é materialista naturalista. Este grupo, embora menor, tem uma forte expressão no seu ensino. Eles nos dizem que não temos alma, que somos apenas corpo e que ao morrer deixamos de existir. Tomando as Escrituras como autoritativa em nossas vidas, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temais antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 28. Então nós refutamos esta doutrina do materialista naturalista com as palavras do próprio Jesus em Mateus 10, 28. O terceiro segmento humano é universalistas. Os universalistas, alguns contemporâneos, têm adotado essa visão, entre eles o próprio Rob Bell. É também a teoria exposta no livro A Cabana, de William Young Ed, aí de 2008, que foi lançado esse livro. Também é um segmento, é uma seita. Eles ensinam que no final todos que estão no inferno serão salvos e o inferno esvaziado. Por pensarem que todas as religiões conduzem a Deus, entendem então que todas as pessoas serão salvas. Porém, não é isso que o Senhor Jesus ensina e ensinou. Na verdade, a própria morte de Jesus é um sinal de que apenas alguns serão salvos. Em Mateus 20, versículo 28, em Marcos 10, 45, também disse Isaías, ecoado em Paulo, também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Em Romanos 9, 27. Então o Senhor, ele veio para todos, ele morreu por todos, mas nem todos o aceitam, nem todos reconhecem o sacrifício vicário de Jesus. Vamos aí para o outro segmento, que é um segmento católico, que é o purgatório. O purgatório, esta é a doutrina esposada pelo catolicismo romano. De fato, a não ser no livro apócrifo de 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 46, as escrituras não reconhecem tal doutrina, só reconhece aí nesse livro apócrifo de Macabeus, 2 Macabeus 12, 46. O que essa doutrina ensina? A doutrina do purgatório. Ouçamos o que diz o catecismo católico: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados,
embora tenha garantia a sua salvação eterna, passam, após a sua morte, por uma purificação a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. É o que está aí, segundo Macabeus 12:46. Meus amados, temos outro pensamento humano, doutrina humana sobre o inferno, que é o aniquilacionismo. Aniquilacionismo é a crença de que os incrédulos não irão sofrer eternamente no inferno, mas que após algum tempo serão extintos e deixarão de existir. Embora homens de Deus como John Stott tenham crido nesta doutrina, à luz das Escrituras e da história da igreja, como registrada nas confissões, a posição cristã tem sido de que os ímpios sofrerão eternamente no inferno. É totalmente contrária a essa doutrina do aniquilacionismo, que é uma doutrina falsa, um ensinamento falso. Então, querido, querida, nós temos vários textos bíblicos que combatem o aniquilacionismo. Apocalipse 20:10, Apocalipse 14:9, 11, Apocalipse 19:20 e aí por diante. Também tem aí os filósofos e teólogos de mentes cauterizadas, os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores étnicos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos também negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno. Eles dizem que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia, deve ser tirado, deve ser isolado, não deve se crer. Então, outros chegam a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período serão purificados e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Temos também o alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem e transformam, o que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira. Negam integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposta no Novo Testamento. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam a sua eficácia, segundo Timóteo 3:5, Mateus 7:15, também o Senhor Jesus no sermão disse sobre esses falsos profetas. E resistiriam à verdade, segundo Timóteo 3:8, apostatariam da fé, 1 Timóteo 4:1. Atualmente, estamos testemunhando de maneira vivida todos os alertas apostólicos sobre esses falsos ensinadores que querem injetar o que não existe na Bíblia e extrair da Bíblia aquilo que existe para lubridiar, para tentar enganar as pessoas, os incautos. A sinopse aqui do primeiro ponto diz: na atualidade, muitos pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores étnicos e modernos. Vamos aí para
o segundo ponto da lição. Como a palavra inferno aparece na Bíblia? Vamos começar pelo Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol. Sheol, mundo inferior dos mortos, também conhecido como sepultura, inferno, cova. Essa palavra traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam. Em Jó 17:13, Salmos 16:10, Isaías 38:10. Os fiéis seriam resgatados desse lugar. Salmos 16:9 ao 11, Salmos 49:15. Os ímpios não seriam resgatados de lá. Jó 21:13, Jó 24:19, Salmos 9:17, Salmos 55:15. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte, mas sim para o lugar onde seriam enterrados os corpos das pessoas. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outro de bênção. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Nesse testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como lugar de castigo lá em Jó 24:19. Quando nós chegamos no Novo Testamento, três palavras gregas aparecem no Novo Testamento que foram traduzidas pela palavra inferno, Hades. O Hades, traduzido, a tradução hebraica Sheol, no Novo Testamento é Hades, Tártaro, Geena. Então a palavra Hades significa lugar de castigo, Mateus 11:23, Lucas 10:15, Lucas 16:23. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da sua vida, lá em Mateus 16:18, Atos 2:27 ao 31 e Apocalipse 1:18. A palavra Tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofram punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos nesse lugar, segundo Pedro 2:4. Então a palavra Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraicos entrelados ao vale de Inom, ao lado sul e leste de Jerusalém. Neste lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo. Está lá em 2 Reis 16:3, 2 Reis 21:6. Não por acaso o profeta Jeremias se referiu ao vale de Inom como de julgamento em Jeremias 7:32, Jeremias 19:6. No tempo do Novo Testamento, era um lugar em que se queimava o lixo da cidade. Essa palavra recebeu também todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final, em Mateus 23:33, Mateus 25:41 ao 46, que faz jus ao termo inferno. Vamos aí para a síntese do segundo ponto. A palavra inferno aparece na Bíblia tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vamos para finalizar a lição. A doutrina bíblica do inferno. A doutrina bíblica do inferno. Jesus, ele diz que as pessoas vão para o inferno. O verbo euseutei, usado, implica deslocar-se ou separar-se. No nosso texto, usa-se com
preposição eis, e o substantivo tem Geena. Essa construção gramatical dá a noção espacial. Desse modo, o que Jesus quer dizer, ou ele disse, é que alguém é separado para dentro do Geena. Mas o que era o Geena? A palavra traduzida por inferno, Geena, era uma referência a um lugar chamado de Vale de Hinnom, como eu já falei. Está aí em vários textos da Bíblia, do Antigo Testamento, Josué 15, 8, Josué 16, 18, 2 Reis 23, 10, 2 Crônicas 33, 6. Ficava ao sul de Jerusalém, e de lá os antigos judeus apostatas sacrificavam seus filhos ao deus pagão Moloque. Nós encontramos referências segundo as Crônicas 16, 3, segundo as Crônicas 21, 6, Jeremias 7, 31, Jeremias 19, 5 e 6, e Jeremias 32, 35. Foi o rei Josias quem pôs fim a essa prática e transformou esse lugar num lixão da cidade. Ali eram jogadas as carcaças de animais que eram queimadas dia e noite. Havia um fogo por baixo do montouro, e por não faltar carniças, nunca deixava de haver vermes nesse lugar. Veio aí a ser, portanto, designado do lugar de juízo de Deus, e se passaria a chamar Vale de Matança, lá em Jeremias 7, 32, Jeremias 19, 6 e 7. Ao dizer então que os ímpios vão para o Geena, o inferno, tem-se uma ideia acerca do horrível lugar. De certo que não havia outra figura para demonstrar qual terrível, miserável é o inferno. Não havia descrição mais chocante para descrever sofrimento e tormento. Então, afirmamos à luz das Escrituras, o inferno é um lugar real. Só que o inferno, ele está fechado. O Senhor, em Apocalipse 1,18, diz: João, fui morto, agora estou vivo e tenho nas minhas mãos a chave da morte do inferno. O inferno está fechado, só vai ser inaugurado quando o Senhor jogar lá Satanás, seus anjos e os seus seguidores. Mas até o momento o inferno está sem uso, está fechado. Conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus 25, 41, o inferno é um lugar real. O Deus justo é bom, jamais faria um lugar como esse para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, em Gênesis 1, 26, mas sim para o diabo e seus anjos que se rebelarem contra ele, 2 Pedro 2, 4, Judas 1, 2 ao 6 e Apocalipse 12, 7. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e a sua palavra, colocando-se sobre o governo dos deuses deste século, o diabo será também, juntamente com Satanás, lançado aí dentro do inferno, em 2 Coríntios 4,4. O que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Está em vários textos da Bíblia aqui do Novo Testamento. Mateus 10, 28, Mateus 23, 33, Marcos 9, 43, Lucas 12, 5 e aí por diante. É descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor extrema e de agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separados de Deus na presença do diabo e seus demônios. Está em Mateus 25, 41. O castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denota a realidade do inferno como um lugar de castigo eterno.
Em Mateus 3,12, Marcos 9, 43 a 48, o inferno fala do fogo inextinguível. Em Mateus 13, 42 ao 50, o inferno é a fornalha acesa. Em Mateus 8, 12, Mateus 22, 13, o inferno é um lugar de trevas. Em Mateus 25, 41, o inferno é o fogo eterno. Em Apocalipse 19, 20, Apocalipse 20, 10, Apocalipse 20, 14 e 15, o inferno é o lago de fogo. Então, o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelam contra Deus e a sua palavra. Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependerem de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20, 11 ao 15. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra Deus e a sua palavra. O ensino bíblico é claro e simples: os que rejeitam a Cristo receberão castigo eterno, Mateus 25, 46. Os que escolherem a Cristo receberão a vida eterna, João 5, 26. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele, é algo pessoal, é algo de cada um. Cada um tem o seu livre arbítrio e pode fazer a sua escolha. A síntese do terceiro ponto diz: a doutrina bíblica do inferno prova a realidade. É importante destacarmos que o inferno, ele não está em atividade. O inferno não está em atividade, ele está fechado. Jesus disse em Apocalipse 1:8: eu fui morto, agora estou vivo e tenho nas minhas mãos a chave da morte do inferno. O inferno, ele vai ser inaugurado com Satanás e seus anjos e aqueles seus seguidores. Mas até o momento o inferno está fechado. À luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para cada um de nós. E na nossa jornada de fé, precisamos estar com Cristo para passar a eternidade com Deus e não longe de Deus. Que Deus te abençoe.